Bem-vindos a mais um vídeo desta série de aulas de Biofísica. Hoje vamos falar sobre radiação ionizante, nomeadamente radioatividade, efeitos biológicos da radiação ionizante e efeitos deterministas e estocásticos, ok? Vamos então começar a nossa aula. Então, vamos começar só com aqui um slide só por causa de onde é que isto vem, a radioatividade. A radioatividade foi descoberta por Becquerel. Na verdade, ele na altura não sabia que era radioatividade, sabia que eram uns raios misteriosos do urânio. Só em 1898, através de Pierre e Marie Curie, é que se foram identificados e deram-lhe o nome de radioatividade. Em 1934, finalmente, Irene e Frédéric Joliot-Curie conseguiram a descoberta da radioatividade artificial e aí abriram um campo considerável para aplicações médicas e industriais e tudo o que depois veio daí. Marie Curie, como vocês sabem, ganhou 2 prémios Nobel na Física e na Química, o marido também, e a filha, Irene, e o seu marido, Frédéric, também. Portanto, aqui, nestas 4 pessoas, estão 5 prémios Nobel. Esta família era uma família muito estudiosa, e com muita coisa, com um grande contributo para a ciência. Então, vamos aqui falar sobre um bocado as bases. A estrutura do núcleo, nós temos, já sabemos, núcleo, prótons e neutrões, e depois temos os elétrons à volta do núcleo. Temos aqui a massa de cada um destas partículas do núcleo, próton e neutrão, e depois temos a massa do elétrão, aproximadamente 2000 vezes mais baixa que a de um próton. Portanto, como podem ver, a massa está toda no núcleo. Um átomo tem a sua massa toda centralizada no núcleo, os elétrões andam ali à volta, mas não contribuem em termos de massa muito. E depois temos a carga do próton, que é exatamente igual à carga do elétrão, mas já sabemos que tem sinais opostos. E depois temos aqui também a massa em megaelétrons volt. O núcleo de um átomo ou nuclídeo é caracterizado pelo número total dos seus nucleões, A, denominado número de massa, e pelo número dos seus prótons, Z, denominado número atómico. O número de prótons Z condiciona a natureza química e o nome do átomo. O número de neutrões é indicado por N e será A menos Z. Portanto, através destas 3 letras nós sabemos a informação toda. Sabemos A, que são todas as partículas que estão no núcleo, Z, os prótons que estão no núcleo, N, os neutrões que estão no núcleo. Aqui, se X for um símbolo, vamos ter a massa atómica, A, e o número atómico, Z. E, portanto, se, por exemplo, se nós tivermos 2 nucleídos que têm o mesmo número atómico, mas número de massa diferente, vamos chamá-los de isótopos. Se eles tiverem o mesmo número de massa, chamamos-los isóbaros. E se tiverem o mesmo número de neutrões, vão ser isótopos. Ok? E, portanto, podemos ter esta classificação para 2 nucleídos com estas características entre eles. O estado fundamental é o estado de energia mínima, mas o que não corresponde necessariamente a um estado estável. Os estados excitados destes elementos ou dos núcleos são bastante instáveis. Os elementos têm uma vida média muito curta, inferior a 10 levantado a menos 12 segundos, o que é extremamente rápido, no final da qual sofrem uma transformação, aliás, para um estado mais estável. Okay? Então ali a excitação, passam para outro estado e ficam, ou ainda podem eventualmente passar para outro estado. Os estados metastáveis são igualmente instáveis, mas a duração da sua vida média ultrapassa os 10 levantado a menos 12 segundos e pode durar diversas horas. Portanto, temos aqui uma certa estabilidade ao longo de um certo período de tempo que, na verdade, não é muito longo, de horas, mas passando de 10 levantado a menos 12 para horas já é uma grande quantidade de tempo. A estabilidade dos núcleos. Dentro de todas as associações fisicamente possíveis dos nucleões, raras são aquelas que, mesmo no seu estado fundamental, originam núcleos estáveis. E, portanto, nós temos aqui a zona em que temos a neutralidade, Z igual a N, no mesmo número de prótons e o mesmo número de neutrões. E depois temos 3 zonas, A, B, C, que estão de acordo com a instabilidade ou a estabilidade dos elementos, e já vamos ver. Então, a figura Z nas abscissas e N nas ordenadas mostra que os pontos que representam os 775 núcleos estáveis conhecidos são grosseiramente agrupados em torno de 2 linhas retas. N igual a Z para elementos leves
e N igual a 1,5Z mais 10 para os elementos pesados. E, portanto, todos os nucleídos de massa atómica superior a 209 são instáveis. Os nucleídos que se encontram fora da zona de estabilidade manifestam-se como radioativos e são chamados de radioelementos. Certo? Então, quais são as principais transformações radioativas? Vamos ter 5: emissões alfa, emissões beta negativa, emissão beta positiva, captura eletrónica e fissão nuclear. E o que acontece é que quando temos essas emissões, o elemento X vai andar a saltar para trás e para a frente e vai se transformar noutro elemento, porque ou vai perder prótons, ou vai ganhar prótons, ou vai perder neutrões e vai ganhar neutrões, etc. Mas tudo isto com aquilo que já dentro do núcleo. Então, para perder um neutrão, ganha um próton, para perder um próton é porque ganha um neutrão e por aí fora. Então, vamos à primeira emissão alfa. Uma partícula alfa é um núcleo de hélio, ok? 4 partículas no núcleo, 2 neutrões, 2 prótons, constituído, exatamente está aqui escrito, eu às vezes antecipo-me àquilo que está escrito, prótons e 2 neutrões. Trata-se, portanto, de uma partícula carregada, portadora de 2 cargas positivas. A emissão é traduzida por esta equação. Aqui temos o elemento X, emite uma partícula alfa e o elemento que fica depois desta emissão é outro, já, porque temos Y, porque ele vai perder da sua massa vai perder 4 elementos, 4 unidades, e os números de prótons vão perder 2 prótons. Então vamos ter uma alteração no elemento. As partículas emitidas por um determinado nucleído pertencem a grupos homogéneos com a mesma energia cinética, geralmente compreendida entre 4 e 8 megaeletronvolts, elementos que se encontram acima da zona de estabilidade, zona A. Ok? Aqui. Nesta zona. Aqui é a zona de estabilidade, aqui é a zona A. Então, devido à sua massa e à sua carga, as partículas alfa são submetidas a inúmeras interações com a matéria circundante, o que explica que, apesar da sua elevada energia cinética, elas tenham uma profundidade de penetração muito fraca, ali na volta dos 0,03 mm. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que elas são facilmente paradas, ou seja, se nós metemos qualquer coisa à frente que seja mais grosso que 0,03 mm, elas batem lá e ficam lá. E outra coisa, se nós ingerirmos essas partículas, elas vão ficar dentro do nosso organismo porque não conseguem sair, né? Não têm a capacidade de penetração para sair, para perfurar o tecido biológico e sair. Então, nós absorvemos essa energia, essa radiação toda que esta emissão está a criar e, portanto, é extremamente perigoso ingerir algo que tenha uma emissão alfa. Ok? E é o que está aqui escrito. Segunda emissão beta negativo. No decaimento beta negativo, um neutrão é convertido num próton, portanto, já estamos a ganhar um próton no elemento, com a emissão de um eletrão e de um eletrão antineutrino, ou seja, é convertido no próton, sai um eletrão e um eletrão antineutrino. A emissão beta tem como equação, isto será um exemplo, uma equação, temos um elemento, sai uma emissão beta e como ele ganha um próton, porque o neutrão é convertido em próton, o elemento muda e temos a emissão do neutrino. Estes nucleídos Y têm o mesmo número de massa que X, ou seja, eles têm os dois o mesmo número de massa, mas um número atómico diferente, por isso trata-se de um elemento químico diferente. Esta transformação radiativa é uma transmutação. E aqui temos o exemplo, o carbono emite uma emissão beta negativa e ganha um próton, então transforma-se no azoto ou nitrogênio. A partícula do neutrino, denominada antineutrino, é uma partícula neutra de massa nula que praticamente não interage com a matéria. A probabilidade de ser absorvido na matéria é esta aqui, 10 levantada a menos 10, por isso é praticamente impossível. Esta transformação diz respeito a elementos que se encontram acima da zona de estabilidade, zona C, e que são instáveis por excesso de prótons. A transformação beta negativa aproxima-os da zona de estabilidade. Ok? Portanto, estamos a falar desta zona aqui. Ok? Zona de estabilidade. Esta é a zona onde eles estão. Siga. No caso de emissão de fotões, da emissão beta negativa,
Estes têm o nome de fotões gama, que é esta letra grega, e uma transformação global, radioativa global é observada. E, portanto, este tipo de emissão radioativa é muito útil em cintigrafia, que é uma técnica de imagiologia que nós vamos ver na próxima aula, pois se os fotões de gama são emitidos por um radioelemento introduzido no organismo, tiverem energia suficiente, alguns deles vão sair do organismo e ficar acessíveis a serem detectados numa localização externa, será o dispositivo que vai detectar esta radiação, contrária às emissões particulares alfa e beta. E, portanto, no decaimento beta positivo, aqui é ao contrário, vamos ter um próton convertido num neutrão, com emissão de um positrão e um eletrão neutrino. E, portanto, beta positivo e beta negativo diferem porque uma converte um próton num neutrão, a outra converte um neutrão no próton. E aqui na positiva, o próton é convertido no neutrão, a emissão de um positrão, que o positrão será a antimatéria do eletrão, é a partícula de antimatéria correspondente ao eletrão, porque é um eletrão com carga positiva. Esta transformação diz respeito a elementos que se encontram na zona B e que são instáveis por excesso de prótons. Então vamos ter a partícula beta, é um positrão, e a partícula idêntica ao eletrão, mais portadora de carga positiva, como eu já tinha dito. Então vamos ter aqui um exemplo. O flúor emite uma beta positiva e transforma-se num oxigênio porque vai perder um próton. A particularidade dos emissores beta positivos provém das características do positrão. Ora, após esgotar a sua energia cinética, em colisões múltiplas, o positrão combina-se com o eletrão numa reação de aniquilação. E então esta reação conserva a quantidade de movimento de energia total. O que é que isto quer dizer? Eu tenho um eletrão e tenho um positrão. São duas partículas, mas uma é antimatéria e outra é matéria. Quando elas chocam, quando elas colidem, como é antimatéria e matéria, elas vão se aniquilar as duas. Mas como dizia Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Elas não vão por simplesmente desaparecer. Vão se transformar em energia pura. E energia pura é o quê? Fotões. Fotões são energia pura. Então vão ser criados dois fotões que vão sair na mesma direção, mas em sentidos opostos. Ok? E estes fotões vão ter a mesma energia que tinham os eletrões. E é isto que está aqui escrito. E o que vai acontecer é exatamente o que está aqui neste esquema. É emitida a beta positiva. Este partícula vai bater em várias partículas até que encontra um eletrão, bate, aniquila e emite os fotões que vão em sentidos opostos, na mesma direção, ao mesmo tempo. E, portanto, este fenómeno que existe aqui é aproveitado para técnicas de imagiologia para criar imagens, mas lá chegaremos na próxima aula. A beta positiva temos aqui vários elementos, carbono, azoto ou nitrogênio, oxigênio e flúor, e cada um deles tem o seu período breve para ter esta de instabilidade, em que emitem este tipo de partículas. Por outro lado, os mais breves são o carbono, o azoto e o oxigênio, e normalmente são utilizados em equipamentos e são produzidos no local, porque não dá tempo para andar transportado de um lado para o outro e depois a sua aplicação. Portanto, muitas vezes o mais comum é o flúor, porque tem um tempo maior para se poder usar e dá para transportar de um lado para o outro. Depois chegamos à captura eletrónica, que consiste na captura de um eletrão para uma camada profunda K ou L pelo núcleo, no seio do qual ele se combina com um próton para originar um neutrão. Então temos aqui a sua equação. Mais uma vez, perdemos um próton, temos mais um neutrão, então o elemento muda. É uma transformação isobárica. Na captura elétrica ou eletrónica diz respeito aos elementos da zona B com uma emissão beta positiva. Então, por exemplo, para determinados elementos, dois tipos de transformação entram em competição. Aqui no flúor, 97% dos casos de transformação é uma beta positiva, em 3% dos casos é uma captura eletrónica. Por isso, isto não está, cada elemento não tem só a sua única e exclusivamente emissão ou transformação, podem existir duas, e depois tem a ver com mais equações de probabilidades, coisas assim mais avançadas, mas ficam aqui com esta informação. Então a captura eletrónica é este esquema aqui, temos aqui os eletrões à volta do núcleo, e um eletrão vem para dentro do núcleo e transforma um próton num neutrão, e vamos mudar de elemento. Temos aqui o berílio, se não me engano, e o lítio é um exemplo.
Depois, por fim, temos a fissão nuclear. Esta, se calhar, a mais famosa ou mais conhecida, ou qualquer coisa que vocês já ouviram, fissão nuclear, porque está sempre associado a bombas atómicas, guerras nucleares, por aí fora. E resulta da fragmentação espontânea de núcleos muito pesados. Este fenómeno resulta frequentemente em núcleos radioativos e constitui uma das formas de produção de elementos radioativos. E as reações de fissão são frequentemente acompanhadas de emissão de neutrões que podem igualmente ser utilizados através do bombeamento de um alvo adequado para produzir radioelementos artificiais. E este é o princípio. Nós temos um neutrão que bate no núcleo, este núcleo divide-se, dá aso a dois elementos diferentes e nesta divisão o que é que vai acontecer? Vai haver emissão de raios gama e depois há a emissão também de partículas, neste caso neutrões, que vão fazer exatamente o mesmo nos outros núcleos e estes núcleos vão repetir exatamente o que está aqui, este vai repetir exatamente o que está aqui, este vai repetir exatamente o que está aqui e por aí fora em cadeia, até já não haver mais núcleos deste tipo. E é assim que acontece a fissão nuclear. É uma reação em cadeia de vários milhões e milhões e milhões e bilhões de núcleos a serem divididos ao meio e com isso há a emissão de radiação gama, a radioatividade, a radiação ionizante e isto vai ser um problema. Tudo aquilo que a gente falou até aqui provoca radiação ionizante, ok? Todos estes fenómenos são caracterizados por radiação ionizante, que é uma radiação que tem efeitos completamente adversos nos sistemas biológicos. E, portanto, este é o princípio da fissão nuclear que vai destruir, vai criar uma libertação de energia enorme. Vocês veem, né? O cogumelo da bomba atómica, depois tem aquele flash, que é muita energia a sair, e depois sai a radiação gama, que é a radiação ionizante, e é essa radiação também que dá cabo dos tecidos biológicos. Portanto, a maioria dos radioelementos utilizados em medicina tem uma origem artificial. Existem, contudo, no nosso ambiente numerosos radioelementos naturais. O radioelemento natural quantitativo mais importante da nossa alimentação e do nosso organismo é o potássio 40, presente na proporção de 0,11 elevado a menos 3 do potássio natural. A nossa alimentação introduz cerca de 37 mil bacarelos por ano e o nosso organismo contém cerca de 6 mil bacarelos. Ou seja, o bacarel é a unidade de atividade, um bacarel é uma transformação por segundo. E, portanto, sim, é verdade. Nós temos radioatividade no nosso corpo, nós comemos coisas radioativas, como, por exemplo, a banana, que tem um radioelemento natural que emite radiação. Quando nós estamos a comer bananas, estamos a meter radiação dentro do nosso corpo. É assim a vida. As radiações ionizantes produzem efeitos biológicos a nível molecular, celular, dos tecidos, dos organismos, das populações. Apesar dos numerosos estudos e do acumular já de uma considerável experiência relacionada com as radiações terapêuticas e acidentais, ainda há muito para saber, em particular no que respeita aos efeitos da exposição de baixas doses de radiação ionizante e dos mecanismos de tumorigênese radioinduzida. Ou seja, como devem imaginar, fazer experiências com radiação ionizante e pessoas não é uma coisa muito eticamente aprovável e, portanto, nós só podemos aproveitar aquilo que vem do dia-a-dia, das experiências das pessoas. Por exemplo, pessoas que trabalham com radiação, pessoas que foram expostas a grandes níveis de radiação. Isso tudo são fontes de informação que nós podemos usar para depois poder ver que efeitos é que acontecem nos tecidos. Agora, fazer uma experiência em que pomos um grupo de pessoas a receber radiação ionizante e outras não, e depois perceber o que é que se passa, isso ninguém vai fazer, mesmo com animais também não me parece que seja muito ético, e portanto toda a informação que nós temos sobre os efeitos biológicos em radiação, com radiação ionizante, são dados provenientes de, por exemplo, guerras, né? Hiroshima, Nagasaki, por exemplo, interação, por exemplo, a Marie Curie, quando estava a investigar, todos estes tiveram interação com radiação. Todos estes envolvimentos que têm com radiação, mas que são de fenómenos que aconteceram ou por acidente ou de propósito, no caso das guerras, são aí que vão buscar os dados para nós podermos ter informação sobre este tipo de fenómeno.
O estudo dos efeitos biológicos da radiação ionizante faz referência a inúmeras formas de exprimir a dose, sendo fonte de confusão, e continua a ser. E, portanto, vamos ter a dose absorvida, é definida como a energia total absorvida por unidade de massa do alvo e exprime-se em Gray. Okay? Gay, não é gay, é Gray, e é GY. E, portanto, para exprimir a dose de um dado órgão, é preferível utilizar a dose absorvida. A dose absorvida por unidade de tempo, ou débito de dose absorvida, exprimida em grays por segundo, é um importante parâmetro das exposições. E, portanto, quando eu tenho esta medida, eu estou a tentar perceber que quantidade de dose foi absorvida pelo tecido, pelo corpo, pelo animal, pela pessoa, o que é que seja. Pela necessidade de regulamentação e fazendo implicitamente referência ao efeito de indução dos tumores, foi necessário elaborar uma escala simples de comparação entre as radiações. Foi assim definido para cada radiação R um índice que traduz a sua perigosidade relativa. Então, foi criado um fator de ponderação radiológica, que é um número sem dimensões, uma determinada dose, D, a radiação e a quantidade H denominada dose equivalente ou equivalente dose que se exprime em sieverts. Okay? Tínhamos uma unidade, dose, grays, e agora temos outra, sieverts. Então, a dose equivalente vai ser igual a uma determinada dose, vezes o fator de ponderação. Este fator de ponderação está relacionado com a radiação. E, portanto, os valores de WR, do fator de ponderação, são aproximadamente 1 para raios X, gama e eletrões, 10 para neutrões rápidos e 20 para as partículas alfa. Como podem ver, as partículas alfa têm um fator de ponderação bastante elevado comparativamente aos raios X e aos raios gama. A dose equivalente não tem em conta o débito nem a dose, nem a geometria da radiação, nem um eventual fracionamento das doses. Este é, portanto, um índice que reflete apenas de forma muito aproximada a perigosidade das diferentes radiações quanto à indução de tumores. E, portanto, isto é sempre uma aproximação. Nós não conseguimos saber com certeza absoluta qual é a dose que foi absorvida, qual foi a quantidade de radiação que foi absorvida, mas temos estas métricas que nos permitem ter uma aproximação e uma escala para podermos definir os efeitos biológicos. Depois, os diferentes tecidos do organismo são mais ou menos sensíveis à radiação ionizante relativamente ao risco de tumores radioinduzidos. A dose eficaz é, exprimida em sieverts, é definida como a soma das doses equivalentes recebidas por todos os tecidos, ponderada pelos coeficientes WT, ou seja, o fator de ponderação tecidular. Se o tecido T recebeu uma dose absorvida dt, calculamos através desta equação. Então, vamos ter o fator de ponderação tecidular mais a quantidade chamada a dose equivalente do tecido, né? Em que podemos depois também transformar isto, porque vimos aqui de trás esta equação, e podemos denominar isto como fator de ponderação tecidular vezes fator de ponderação radiológico vezes a dose que foi recebida. E então, se o tecido recebeu apenas uma radiação parcial, numa fração de V de volume, então vamos multiplicar por essa fração de V, de volume. Se for homogénea, vamos ter tudo e que, na verdade, vai ser o fator de ponderação de radiação vezes a dose mais o somatório do fator de ponderação tecidular, porque num tecido, num corpo, nós temos diferentes tecidos e vamos ter que somar esses tecidos, esses fatores de ponderação, porque, por exemplo, as unhas têm um fator de ponderação diferente da pele, tem um fator diferente de ponderação do cérebro, dos olhos, por aí fora. E, portanto, temos aqui os fatores de ponderação tecidular para vários tecidos. Reparem, gónadas, testículos, ovários têm um fator de ponderação maior. Porquê? Porque são logo dos tecidos mais sensíveis, né? Por isso é que quando nós ouvimos falar desses acidentes de Chernobyl, Fukushima, Hiroshima, Nagasaki, muitas das coisas que aconteceram foi as pessoas ficarem estéreis, né? Porque a radiação deu cabo dos sistemas reprodutores dessas pessoas. Leucemias da óssea vermelha, cancro dos intestinos, pulmão, pronto, são logo a seguir aquilo que normalmente, ou estatisticamente falando, são as doenças mais prováveis de a pessoa ter se receber elevadas doses de radiação ionizante. Fenómenos moleculares, mecanismos de alteração diretos. Ora,
A radiação incidente pode transferir diretamente toda ou parte da sua energia a uma molécula M, que se torna ionizada ou excitada. Neste último caso, o retorno ao estado fundamental faz por emissão de um fóton de fluorescência, quer pela ruptura de uma ligação covalente, frequentemente ligações A a B, mais fraca da molécula M. Os radicais A e B provenientes da ruptura possuem um elétron não emparelhado, que estava implicado na ligação covalente, o que lhe confere uma elevada reatividade química. São chamados radicais livres. Isto também sabe-se já hoje que os radicais livres são há vários responsáveis pelo aparecimento do cancro. Os radicais livres são um deles. Portanto, o efeito do oxigênio. Os efeitos indiretos ocorrem por intermédio da radiólise da água. A matéria viva é constituída por 70% da água em massa e as alterações moleculares ligadas à radiação ionizante são essencialmente indiretas. A radiólise da água produz radicais livres, fugazes, mas muito reativos. E então estes radicais livres têm três futuros possíveis. Recombinar-se com compostos inertes, fundir-se e, por oxidação ou por ruptura de ligações duplas, alterar moléculas de interesse biológico. Essencialmente podem dar ao radical H2O2 ou outros peróxidos. Tudo isto prejudicial para o sistema biológico em causa que recebeu a radiação. E, portanto, também existem as alterações do ADN pelas radiações ionizantes, que resultam em cerca de 70% dos casos da ação direta e indireta dos radicais livres, e nos restantes casos de ionizações diretas, diversos tipos de lesões podem ocorrer, alterações da base que levam a erros de leitura de código genético, ruptura simples de cadeias de ADN, ruptura de duplas cadeias de ADN, múltiplos danos difíceis de reparar pela célula. E, portanto, está criado o cenário ideal para haver problemas, nomeadamente tumores e outras doenças que derivam deste tipo de fenómenos. Os efeitos solares são muito diferentes consoante o tecido, consoante a célula implicada a ser suscetível de se dividir ou não e principalmente consoante a fase do tecido do ciclo celular. E, portanto, para as células diferenciadas, que não se dividem mais, mas que têm um determinado papel, as radiações ionizantes podem levar à perda de funções específicas da célula por acumulação de metabólitos tóxicos e alteração da arquitetura subcelular. Uma exceção importante é a produção de anticorpos pelos plasmócitos, que é inibida por doses muito fracas, por doses muito mais fracas, assim é que é. E, portanto, entramos aqui já num campo em que eu vos vou dizendo algumas consequências em casos específicos de receber a radiação. Para algumas células que se dividem, a radiação ionizante induzem dois tipos de efeitos. Para algumas dezenas de miligraus, ocorrem atrasos nas mitoses, que crescem com a dose e não ultrapassam uma dezena de horas. Para doses de 1 a 2 graus, ocorre a morte celular, definida com a perda de capacidade de proliferação indefinida das células. A célula até pode vir a dividir-se, só que mas ocorre durante a mitose e origina células que morrem, algumas ou outras mitoses à frente. Portanto, é uma morte deferida. E temos aqui uma célula irradiada e depois temos as diferentes, vai-se dividir, mas passar algumas divisões vamos ter morte celular. Porque a célula vai perdendo as suas capacidades e já não consegue criar as células como deve ser. Então, à escala tecidular, radiações ionizantes têm dois tipos de efeitos bastante diferentes. Efeitos não aleatórios ou deterministas, ou seja, recebeste radiação, vai-te acontecer isto de certeza absoluta, ok? A probabilidade daquilo acontecer é 100%. E depois temos os efeitos aleatórios ou estocásticos, que são aqueles que se manifestam em determinados indivíduos, normalmente é mais tarde, e nunca se sabe ao certo se realmente foi da radiação ou não, mas devido a estudos retrospectivos, nós conseguimos perceber se é da radiação, ou pelo menos dá-nos essa sugestão. O que acontece é que há uma probabilidade disso acontecer, ok? Não são certos. Eu recebo radiação hoje, posso ou não vir a ter um problema de saúde da radiação, por isso é um processo estocástico. Estocástico significa aleatório, na verdade. Os efeitos não aleatórios ou deterministas são geralmente precoces e são tanto mais graves quanto maior a dose recebida. Enquanto que os estocásticos são tardios, aparecem alguns anos mais tarde, trata-se de tumores radioinduzidos e de efeitos hereditários, está difícil, cuja gravidade é totalmente independente da dose
recebida. E, portanto, há um conjunto de fatores que pode ajudar a ter o cancro. Eu já posso ter alguma facilidade em ter tumores se for hereditário. Se eu receber uma determinada dose, isso só vai aumentar a minha probabilidade de vir a ter essa doença. As radiações massivas e globais do corpo inteiro podem ser mortais, dose letal a 50% a 30 dias, ou seja, temos 50% de hipótese de vir a ser letal. Para os humanos, esta dose está na ordem de 3 a 4,5 sieverts na ausência de tratamento. E, portanto, se recebemos esta dose, vamos ter problemas muito graves, que será morrer mais tarde ou mais cedo, num curto espaço de tempo. Para uma radiação rápida de todo o organismo, a partir de cerca de 700 millisieverts, surge um síndrome agudo de radiação que compreende 3 fases. Sintomas pouco específicos, náuseas, vômitos, diarreia, fadiga, mal-estar. Para doses compreendidas entre 5 e 12 sieverts, a morte surge em cerca de uma semana, consequência de uma radiomucosite intestinal, destruição do epitélio do tubo digestivo. Não é uma boa maneira de morrer. Depois, para doses superiores de 12 sieverts, a morte surge em algumas horas como consequência de um edema cerebral agudo. Portanto, estão a ver, a radiação rebenta com a gente cá dentro. A radiosensibilidade dos tecidos humanos. Agora, daqui para a frente, eu vou-vos dar vários tecidos e vou-vos dizer quais são as doses que eles aguentam ou a partir de que dose é que começa a haver problemas. Tecido hematopoético com uma leucopenia, redução do número de leucócitos, reversível, é observada para doses de 0,25 grays, tanto mais precoce quanto mais forte for a dose. Portanto, mínimo 2 horas. Ok? Para radiações de medula óssea de 2 a 5 grays, ocorre uma aplasia medular, tanto mais grave quanto maior for a dose e a porção da medula óssea irradiada. E, portanto, temos estas consequências para a parte do tecido hematopoético. Tubo digestivo. A radiosensibilidade do tubo digestivo é máxima no duodeno, intestino delgado. Para doses agudas superiores a 5 grays, as células estaminais são completamente destruídas e as vilosidades, cujas células têm uma duração de vida de aproximadamente 48 horas, são afetadas rapidamente. Encéfalo e tronco cerebral. A radiação aguda do encéfalo com uma dose superior a 12 grays conduz à morte em poucas horas por edema cerebral agudo. Com uma radiação fracionada e um tratamento para reduzir o edema cerebral, podemos administrar uma dose de 50 grays ao cérebro. Portanto, aqui vocês podem ver que não é só a dose que dá cabo ou que faz o efeito negativo, é também o tempo ao que o tecido está exposto a essa dose. E, portanto, existem tratamentos que utilizam radiação ionizante em que nós vamos chegar ali aos 50 grays, só que são direcionados a um tecido específico e têm uma determinada duração que não vai provocar efeitos colaterais nos restos dos tecidos. Gónadas e testículos. Observamos uma azoospermia, paragem na produção de espermatozoides com esterilidade transitória de alguns meses para doses 0 a 6 grays, mas pode ser definitiva para doses mais elevadas. Nos ovários, é dose entre 12 a 15 grays. Observamos nas mulheres jovens uma paragem na ovulação, mas também uma interrupção das funções endócrinas nos ovários. Para a pele, para doses compreendidas entre 4 e 8 grays, ocorre um eritema, vermelhidão e calores locais, seguido de uma descamação seca que cicatriza sem sequelas. Desculpem. Entre 12 e 20 grays, as células estaminais da epiderme são destruídas. Okay? Já temos aqui alguns valores mais elevados. O cristalino é radiosensível para o olho, com um risco de catarata radioinduzida para doses superiores a 10 a 20 grays. Esta catarata pode aparecer alguns anos após a radiação. Os neutrões têm uma eficácia particularmente elevada para este efeito, com um fator de ponderação de radiação de 20 e um risco para além dos 0,8 grays. Okay? Aqui estamos a mudar o tipo de partícula que é emitida e um fator de ponderação chega a 20, portanto, com um fator de ponderação de radiação de 20, já precisamos de uma radiação muito mais baixa para conseguir os efeitos negativos. Pulmões.
Para doses na ordem dos 25 graus, surge em alguns meses um pulmão com esclerose, retração e incapacidade funcional do parênquima pulmonar irradiado. Para doses superiores nos rins a 30 graus, surgem nefropatias com um intervalo de 6 meses a 1 ano, fonte de hipertensão arterial nefrogénica e insuficiência renal se os dois rins tiverem sido irradiados. Uma coisa que as pessoas normalmente não têm esta ideia é que os rins estão diretamente relacionados com a hipertensão e, portanto, por isso é que vem aqui esta informação sobre a hipertensão arterial quando temos radiação a atingir os rins. Espinal medula e tecidos nervosos periféricos. O tecido nervoso é bastante radioresistente, mas para doses superiores a 40 graus, o atingimento da vascularização medular tem como consequência grave uma mielite radioinduzida que pode conduzir a uma tetraplegia. Fígado, para doses superiores a 40 graus, administradas sobre todo o fígado, surge uma hepatite radioinduzida que pode levar à necessidade de um transplante hepático. Ok? Não é só... isto é complicado, já viram? Tiroide. O hipotiroidismo definitivo pode surgir a partir de uma dose de cerca de 50 graus. Este não surge jamais para doses abaixo de 5 graus. O aumento da incidência radioinduzida nos lóbulos da tiroide é controverso. Pronto. Depois temos aqui estes casos particulares que é, como nós não, eticamente, não vamos estar a fazer experiências em pessoas, né, para perceber o que é que se passa, nós temos que ir buscar a tal informação que já existe, pronto, que já vem de fenómenos que aconteceram, de eventos. Só que muitas vezes nós não temos informação suficiente para concluir coisas com alguma certeza. Pronto, então as informações que nós temos, por vezes, dão uma certa ambiguidade e pode criar alguma controvérsia, como é o caso, por exemplo, aqui da tiroide. E alguns estudos, ou algumas pessoas podem afirmar dos dados que tiveram que não, afinal isto faz efeito, ou tem efeitos negativos. Outros dizem, mas nos meus dados não tenho aqui nada disso. Pronto. Há aqui zonas em que não há exatamente aquela conclusão final e, portanto, e porquê? Reparem, há certos tecidos que estão mais dentro do corpo, estão lá. E o que vocês têm a perceber com a radiação é que quando a radiação atinge o corpo, os primeiros tecidos a absorver são aqueles onde ela bate primeiro. Pronto. E depois vai passando, até chegar aos tecidos mais internos. Claro que eles vão receber radiação na mesma, mas como podem ver, se vocês olharem para aqui para esta lista, os tecidos que estão mais dentro do corpo são aqueles que precisam de níveis de radiação maiores para haver efeitos mais negativos. E, portanto, isto tem a ver com também quem é que recebe primeiro a radiação e quem é que recebe depois. E a absorção da radiação é feita sempre, a partir da primeira, pelos tecidos que estão mais expostos. Os tecidos que estão menos expostos vão receber radiação também, mas recebem mesmo. E por isso é que as doses têm que ser maiores para eles poderem sofrer os efeitos negativos. O coração. As radiações fracionadas superiores a 50 graus podem conduzir a uma pericardite e a uma miocardite no coração. Os efeitos deterministas da radiação ionizante sobre o embrião e o feto dependem do tempo de gravidez, da dose e da altura da radiação, da natureza da radiação. Consoante o tempo de gravidez, distinguimos três fases. Isto não está. A pré-implantação, ou seja, de 0 a 8 dias, nesta fase, as radiações ionizantes agem no tudo ou nada. Ou provocam destruição do ovo, ou o ovo não sofre consequências. Ou seja, conduzem a um aborto espontâneo ou a gravidez desenvolve-se naturalmente. Pronto. Ou sim, ou sopas, como se costuma dizer. A organogênese, 9 a 60 dias, a radiação conduz a um risco de morte no útero no início da organogênese, devido a malformações e a morte neonatal ou pós-natal. É o período onde a radiosensibilidade é máxima, 90 a 60 dias. Por isso é que as grávidas não devem fazer raio-x, exames de raio-x, pelo menos neste período. Porquê? Porque o raio-x é radiação ionizante, ok? E radiação ionizante faz mal, como nós estamos aqui a ver. Período fetal, 60 a 770 dias. 60 a 260 dias. Eu disse isto bem, não disse isso. A radiação pode provocar defeitos de crescimento, uma fragilidade pós-natal, malformações do sistema nervoso e aumento da frequência dos cancros na infância, ok? Portanto, radiação ionizante durante a gravidez não é boa ideia, ok? E onde é que ela existe? Nestes exames imagiológicos que muitas vezes as pessoas fazem, porque hoje em dia, na minha opinião, e também na opinião, se calhar, de alguns médicos com quem eu já conversei, os exames imagiológicos são feitos
sem pensar muito nas radiações. E a verdade é que elas estão lá. E uma vez que nós absorvemos uma radiação, os efeitos dela estão lá para sempre. Não é que aquilo saia depois passado um tempo. Não sai. Uma vez absorvido, acabou-se. Okay? E, portanto, raio-x é radiação ionizante. E isso, por muito baixa que ela seja, está lá. E então será sempre importante ter cuidado com o tipo de exames que fazemos e na altura em que estamos a fazer. Morte no útero neonatal e pós-natal. A radiosensibilidade do embrião humano antes da anidação não é conhecida com precisão. No rato, uma dose de 0,5 grays é letal nesta fase em 50% dos casos. Durante a organogênese, uma dose superior a 4 grays resulta quase sempre na morte no útero. Para as crianças irradiadas no útero durante as explosões nucleares de Hiroshima e Nagasaki em 1945, a mortalidade foi superior à normal durante o primeiro ano de vida. E, portanto, isto é daqueles dados que são aproveitados destas desgraças, não é? Se há uma coisa positiva que nós podemos tirar destas desgraças que houve, é realmente estudar estes efeitos e perceber o que é que eles podem fazer aos humanos e aos animais e à natureza. E, portanto, aqui percebeu-se que, estatisticamente falando, após estes eventos, a mortalidade foi superior nas crianças e estas tinham sido expostas à radiação, por isso conclui-se que a radiação vai causar morte prematura das crianças que foram expostas a estes níveis de radiação. As malformações particularmente frequentes durante a organogênese, as malformações não hereditárias afetam o sistema nervoso central com o risco de microencefalia e de atraso mental. Este nunca foi observado abaixo de 0,2 grays. O olho, com risco de anoftalmia, que é a perda de um olho, e microoftalmia, que é o olho ficar mais pequeno. E o esqueleto, o risco de pé boto, a dactília, falta de um ou mais dedos, ou desenvolvimento anormal dos ossos cranianos. Portanto, as malformações que podemos ver. E se vocês tiverem curiosidade, podem pesquisar online, ver vídeos no YouTube sobre documentários que existem sobre Hiroshima e Nagasaki e podem ver que estão lá estes efeitos nas crianças que nasceram. Porque é muito sensível, não aconselho. Atraso no crescimento. Crianças irradiadas no útero apresentam um atraso de crescimento e um atraso na puberdade, assim como uma diminuição significativa da altura e do perímetro craniano na idade adulta. Estes efeitos foram observados apenas em doses superiores a 1 gray. Diminuição do QI. Uma radiação do feto entre a 8ª e a 15ª semana conduz a uma diminuição do coeficiente de inteligência, aproximadamente proporcional à dose recebida, rondando cerca de 30 pontos por cada gray. É muito. Portanto, este efeito é apenas posto em evidência para doses e débitos de doses elevadas. Principais tumores radioinduzidos. A frequência dos tumores radioinduzidos é tanto maior quanto maior a dose acumulada e quanto mais jovem a pessoa sofrer a radiação. Para radiações X, raio-x ou gama, ela diminui consideravelmente quando o débito da dose é mais fraco, com uma variação inversa para partículas alfa e os neutrões. Portanto, determinados tumores radioinduzidos são ligados a uma radiação específica, leucemias mieloides agudas ou crónicas. Por outro lado, as leucemias linfóides não são radioinduzidas. Os cancros de pele induzidos pela radiação, antigamente muito frequentes nos radiologistas. Esta frequência foi consideravelmente atenuada através da implantação de medidas de radioproteção. Portanto, paredes do sítio onde se fazem os exames de raio-x, todas revestidas a chumbo, avental com chumbo, vidros revestidos a chumbo, pronto, tudo com chumbo, porque o chumbo não permite que a radiação passe para lá. E, portanto, estamos aqui já a chegar ao fim da aula. Determinados tumores radioinduzidos estão ligados a uma radiação específica. Tumores da tireoide muito frequentes após a radiação cervical antes dos 15 anos, por terapia ou contaminação acidental por isótopos radioativos do iodo 131 ou 132. Sarcomas ósseos após a ingestão de substâncias radioativas emissoras de partículas alfa, esqueçam, rádio e estrôncio. Cancro do pulmão após inalação de substâncias radioativas. E perguntam vocês, que substância radioativa podemos nós inalar? Uma delas é o radão, que é um gás e que existe naturalmente na natureza. Há zonas onde existe mais e menos. Por exemplo, aqui em Portugal é na zona mais beira interior e alta que existe a maior
ou maior exposição a esse gás, o radão, que é radioativo, e portanto nessas zonas normalmente as pessoas têm uma percentagem um bocadinho acima, mais elevada, de tumores ou de cancros diversos, do pulmão neste caso e outros. Se estiverem curiosos, por favor, investiguem o mapa do radão em Portugal. Riscos genéticos. Os riscos genéticos das radiações ionizantes estão ligados a mutações das células germinativas que serão posteriormente aplicadas no processo de procriação. As radiações ionizantes aumentam com certeza a frequência das malformações hereditárias nos animais, a dose ao nível das gónadas, que no rato duplica a prevalência da anomalia genética, a 0,3 grays, numa radiação aguda de 1 gray para um fraco débito de dose. Ok? Portanto, 1 gray, fraco débito de dose, mas mais tempo, 0,3 grays, radiação aguda, ou seja, assim, enviada toda de uma vez, num curto espaço de tempo. Na espécie humana, estes efeitos ainda não foram postos em evidência de forma estatisticamente significativa, a não ser entre os descendentes de Hiroshima e Nagasaki ou em regiões do mundo onde a radioatividade natural resulta em doses anuais de muitas dezenas de millisieverts. Okay? E, portanto, é aqui que nós vamos buscar os nossos dados para perceber o que é que se passa. Os sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki, uma vigilância regular sobre 76 mil sobreviventes, doses recebidas entre 5 a 3 mil millisieverts, uma média de 200 millisieverts, uma relação linear sem limiar, ou seja, um aumento do risco proporcional à dose, foi considerado o melhor indicador de risco de cancro. O que é que isto significa? Que o risco e a probabilidade de ter cancro têm uma relação linear com a dose, ou seja, quanto maior a dose, maior o risco de ter cancro. É uma relação linear. O risco de relativo de morte por cancro é estimado em 0,19 por sievert, com um intervalo de confiança 0,95%, 0,03 a 0,37. Isto significa que se uma pessoa com um risco espontâneo R0 de morrer de cancro receber uma dose de sieverts, o seu risco torna-se esta equação. Por exemplo, uma pessoa recebe 200 millisieverts e multiplica pelo risco de 1 mais 0,19 vezes 0,200 e dá 1,038. Seguido, é seguido um aumento de 4%. Significa que uma dose de 200 millisieverts aumenta 4% a probabilidade ou aumenta o risco de virmos a ter um problema de saúde. Procedimentos diagnósticos. Os estudos relacionados especificamente com o radiodiagnóstico não mostram efeitos significativos para doses inferiores a algumas centenas de miligrays, contudo colocam em evidência o risco da repetição massiva dos exames. Por exemplo, um estudo com 32 mil mulheres canadianas submetidas ao exame de radioscopia para avaliação da tuberculose pulmonar, com uma dose média acumulada de 90 miligrays, mostraram um aumento de 60% do risco de morte por cancro da mama, com uma relação dose-efeito linear a partir de algumas centenas de miligrays. Okay? E isto era aquilo que eu estava a dizer. Os exames que nós usamos hoje, né, este foi exames de radioscopia. Radioscopia tem muita radiação, é um caso particular onde envolve muita radiação, mas reparem, o risco aumentou 60% de morrerem por cancro da mama e, portanto, hoje em dia já se tem mais cuidado, mas mesmo assim ainda se leva muito a sério este tipo de radiações e, portanto, há muitas vezes qualquer coisa, faz um raio-x, faz exame. Cada exame que vocês fazem acumula, né? Aquilo não se perde. Fiz um exame há 10 anos, já posso fazer outro. Não, vai acumular ao anterior. Mesmo que seja há 10 anos, esse exame, essa radiação que vocês vão receber vai acumular com aquela que vocês fizeram lá atrás. E assim sucessivamente. Ok? Procedimentos terapêuticos. Em radioterapia, as doses são muito mais elevadas e administradas com um forte débito. Os órgãos fora do campo de radiação podem receber doses de alguns miligrays a muitos grays. Encontramos um aumento de risco de cancro sobre os órgãos que receberam mais de 50 miligrays. O risco após uma radioterapia é inferior ao observado em Hiroshima e Nagasaki, talvez devido ao facto de ocorrer em fracionamento de doses. Okay? Isto é o que eu estava a dizer. Mesmo em radioterapia, em que se utiliza radiação para eliminar os tumores, os tecidos à volta do tumor vão ser irradiados com alguma quantidade de radiação e pode haver problemas nesses tecidos, eventualmente, no futuro. Doses letais para os seres vivos. Mamíferos, 2 a 10 sieverts. Invertebrados, 10 a 10 levantado a 3 sieverts. Plantas com flores,
micro-organismos. E é por isso que se houvesse uma guerra nuclear, tipo Skynet, estão a ver, Exterminador, nós íamos, todos, os humanos, mas dos micro-organismos iam sobreviver, muitos insetos iam sobreviver, algumas plantas iam sobreviver, invertebrados também, alguns iam sobreviver. Portanto, nós seríamos, se alguém se passar da cabeça e começar a mandar bombas atómicas, nós não vamos resistir. E, portanto, temos aqui alguns exemplos de doses. Dormir com uma pessoa, sim, nós mandamos radiação ionizante para pessoas, muito baixa, isto é extremamente baixo. Obviamente que a radiação que nós emitimos é residual, não tem qualquer efeito negativo nos outros. Comer uma banana, 0,1 microsievert, a banana. Uma radiografia ao tórax, 1 milisievert. Um ataque completo ao tórax, 7 milisievert. Limite para o risco de cancro, 100. Ok, vocês fazem 15 taques, já estão a ter um risco de cancro. Claro, para fazerem 15 taques é preciso também, mas isto é só para ver que não é muito longe o limite entre os exames que nós fazemos radiológicos e o limite de radiação para ter cancro. Limite fatal para ter cancro, não, para aumentar o risco de ter cancro. Atenção. Porque isto tem tudo base de probabilidade. Isto não significa, fiz um ataque, vou ter cancro. Não. Fiz 20 ataques, vou ter cancro. Não, podem nunca ter. Mas o que vão é aumentar a probabilidade de vir a ter, o risco de vir a ter. Mas isso não significa que vão ter. Ok? É uma questão de probabilidades. Dose letal, mesmo com tratamento, 8 sieverts, utilizado para efeitos terapêuticos, 50 sieverts, mas isto é localizado e é doseado. Ok? E, portanto, esta dose que nós recebemos, na verdade, não vai ser fatal, porque é muito direcionada e é feita de maneira a que os efeitos não sejam muitos, sejam o mínimo possíveis. Os efeitos adversos e colaterais, ok? Porque para o tumor que nós queremos fazer, que queremos criar radioterapia, esses têm que ser fatais, que é para eliminar o tumor. E, portanto, chegámos ao fim da aula. Espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, por favor, deixem nos comentários. Já sabem, subscrevam, like e sininho aí em baixo. E pronto, e vemo-nos na próxima aula, ok? Até à próxima.